O que é propósito de vida? A gente pode buscar aí na literatura diversos conceitos, tá? Mas eu quero falar com as minhas palavras, aquilo que eu, Inês, sinto e defino como sendo um propósito de vida, a partir da minha percepção. Então, propósito de vida é quando eu estou em um caminho e a minha alma está naquele caminho. E ao estar nesse caminho e trilhar este caminho, percebendo que ali eu estou inteira, que ali a minha alma vibra de uma forma, ela vibra de uma forma que eu me expando e eu fico bem com isso. Então, isso é estar alinhado com o seu propósito de vida. E propósito de vida é aquilo que, quando eu nasci, se casa, se encaixa com a minha alma. É igual o sapato perfeito. Aquele sapato que se encaixa sob medida no pé. Então, o propósito de vida é esse caminho que de verdade é o meu caminho. Aquele que eu nasci. Não aquele que eu nasci e pelo propósito da família eu tenho que seguir, pelo propósito da religião, pelo propósito da sociedade que dita muitas coisas. Não. Tudo isso, se eu fui absorvendo isso ao longo do meu crescimento, tudo isso que a família me fala e se me desvia do meu caminho, do meu propósito de vida, a família, a sociedade, a religião, qualquer coisa que me desvie deste caminho, então eu não estou vivendo em função do meu propósito de vida. Eu posso, por exemplo, estar vivendo em função do propósito de vida do meu pai, da minha mãe, da sociedade. O que? Se você percebe aí dentro de você que você não está aí no caminho do seu propósito de vida, você foi por outro, em algum momento da vida você pegou uma estrada lateral aqui e você foi por outro caminho. O que te motivou a ir por esse outro caminho? Ok, pode ser um caminho maravilhoso, mas se a sua alma não fica bem ali, então você não está no caminho do seu propósito de vida. Ok? Então, o propósito de vida é aquilo que é sob medida para minha alma. E aí, a minha alma ela vai vibrar, vai ter uma felicidade plena. Na minha alma, eu vou sentir uma expansão. Outra forma de falar tudo isso, e que aí fica algo bem poético, quando eu estou aqui nesse caminho, o caminho do meu propósito de vida, é como se Deus atuasse através de mim e através daquela função que eu exerço na vida e que está alinhada com o meu propósito de vida. Bom, quando a gente fala de propósito de vida, eu estou falando de profissão? Muitas vezes sim, né? Porque a profissão é algo que eu faço, eu executo muitas horas do meu dia, da minha semana, do meu mês, ocupa muito espaço na minha vida. Se você é uma pessoa que trabalha, então, de preferência, para você estar bem e plenamente feliz, você vai precisar estar aqui no caminho em que você atua numa profissão que ela é condizente aqui com aquilo que a sua alma pede.
E quando a gente sente isso, Deus atuando em nós através de uma função, e isto, quando a gente consegue sentir isso na alma, principalmente a gente vai perceber uma felicidade plena naquele momento. Bom, se eu puder definir um propósito de vida através da minha percepção, daquilo que eu sinto, essa é a minha definição. Eu gosto de olhar para a minha alma. Aquilo que eu estou fazendo faz a minha alma vibrar. E eu fico bem com aquilo. Bom, algumas outras coisas a gente pode olhar também, tá? Como, por exemplo, naquilo que você faz no seu dia a dia, você sente muito cansaço? Outra pista para investigar se você está ou não no caminho do seu propósito de vida. Porque se eu estou no caminho aqui do meu propósito de vida, nisso da minha alma se expandir, da minha alma vibrar uma felicidade, uma realização, então não tem cansaço. Porque algo flui, é uma energia que se renova. Claro que aqui a gente precisa diferenciar cansaço físico daquele cansaço que parece que é da alma. Claro que o corpo vai cansar, tá, gente? Claro, o nosso corpo é uma máquina, né? E essa máquina, ela precisa eventualmente de manutenção. E o nosso eventualmente sempre que ela precisar, eu preciso parar, descansar, eu preciso dormir. Mas quando eu falo do cansaço, é um cansaço lá da alma, é um cansaço em que tudo pesa, que a gente dorme uma noite, sei lá, de 7, 8 horas, suponhamos, 9 por vezes, e a gente acorda cansado. Então, esse cansaço, ele é sintoma de que você não está aqui, ó, no seu caminho. Você pegou alguma marginal em algum momento. E aí é importante a reflexão disso, sabe? Quando eu falo desse cansaço, eu vou dar um exemplo meu. Eu trabalhei esse final de semana. Esse final de semana eu estava executando um curso de constelação individual com bonecos. Então eu trabalhei sábado o dia todo, trabalhei ontem, domingo o dia todo. Claro que o meu corpo estava cansado. Porém, quando eu terminei o curso ontem às 18 horas, eu tinha uma felicidade, uma realização interior. Eu até me percebi já fazendo o próximo, numa empolgação, numa realização plena. Então, é mais ou menos isso. Quando a gente está aqui no caminho do nosso propósito de vida, tem algo que flui e as coisas naturalmente acontecem. Claro que eu tenho que preparar, tenho que me organizar, tenho que estudar, mas tudo dá certo. Tudo dá certo sem grandes gastos de energia. Por quê? Porque a minha alma está aqui neste caminho. Então tudo flui. Tudo funciona de uma forma muito prazerosa, de uma forma muito... aquilo se encaixa, ok? A Caroline F. Machado, ó, eu curso biologia. Quando vou estudar, me dá muito sono. Estou me questionando se estou no caminho certo. Já faz 9 anos que estou na faculdade. Bom, na hora que eu vejo esse número 9, né, não estou falando de numerologia, eu estou falando de uma sensação
esse número realmente parece que ele não fica coerente, sabe, Caroline? Se você, enfim, eu não tenho como afirmar nada muito exatamente não, tá? Mas desse pedacinho de história que você está me contando aqui, fica parecendo que você não está no caminho do seu propósito de vida, tá? 9 anos é muito tempo. Eu sei que deve ter acontecido muita coisa aí, né, Caroline? Não foi assim nada tão simples para você ficar aí já há 9 anos na faculdade. Mas eu te diria que você pode sim dar uma investigada boa aí, porque tá cheirando, tá parecendo que você pegou um caminho marginal em algum momento aí da sua vida. E a gente pega esses caminhos outros por uma série de motivos, tá? Vamos chamar aqui que esses motivos são os desejos do ego. Então tem a minha alma, que é onde verdadeiramente pulsa quem eu sou, e tem o meu ego. O meu ego é tudo aquilo que eu construí a partir do momento em que eu nasci, a partir daquilo que eu fui vivendo, com as pessoas com as quais eu convivi. Eu fui lá, peguei um pedacinho e construí algo aqui do meu ego, com as situações que eu fui vivendo, né? Então, em determinada situação, se algo foi traumático para mim, eu fui construindo esse ego. Ou se algo foi muito favorável, muito bom para mim ao longo do meu crescimento, então eu estou aí construindo esse ego. E muitas vezes essa imagem aqui interna, lá na minha personalidade, que eu construo do meu ego, então veja bem que a partir dessa definição que eu fui colocando aqui, o meu ego ele é um monte de pedaços, ele não é o meu eu. Então, por vezes aqui tem crenças limitantes. Por vezes no meu ego tem algo assim, nossa, eu preciso seguir tal profissão, porque meu papai vai ficar muito feliz comigo. Meu papai vai me olhar com um olhar de aprovação, de orgulho. Tudo bem, o nosso pai ele é importante, mas e a minha alma? Será que a minha alma queria vir por este caminho que o papai queria para mim? Ou será que o meu caminho era outro? Então, aqui no meu ego, por vezes, os desejos que pulsam aqui vão me levar por esses caminhos marginais. E aí, ao longo do tempo, o tempo é uma boa perspectiva para se analisar isso também, tá? Por isso que eu falei dos 9 anos aqui que não ficou coerente. Tem algo que não flui aí, Caroline. Então, o tempo dá para a gente analisar através da perspectiva do tempo também, tá? Ao longo do tempo, eu consigo colher na minha vida os resultados que eu gostaria. Se após 9 anos na faculdade de biologia, Caroline, você olha e talvez você perceba que não pulsa aquela felicidade plena. Você falou aí de quando você vai estudar dá muito sono, né? Eu lembro que ao final da minha faculdade de psicologia, eu sempre gostei do curso, as disciplinas e tal, mas ao final da faculdade, quando eu comecei a estagiar, e principalmente quando eu comecei fora da faculdade, a fazer um curso de formação em paralelo, em hipnose ericksoniana, e eu me encantava tanto com tudo aquilo ali, o meu olho brilhava, era um tesão, tudo aquilo que eu ia descobrindo a respeito daquela teoria e do ser humano, e que eu ia vendo o ser humano através daquela lente, e eu tinha tesão. Eu lembro que eu fiz ao mesmo tempo, né, o final da faculdade e esse curso de formação. Eu lembro que
Por vezes eu ia para aula sexta-feira à noite, que as aulas eram um final de semana por mês, sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo até o meio-dia. E eu lembro que eu ia para a aula sexta-noite, o corpo cansado, mas tinha algo que lá dentro de mim pulsava, esse tesão. E aí, a hora que você me fala ali do sono, né, realmente parece que falta você alinhar algo para você se conectar ao seu propósito de vida. Não estou falando aqui para você abandonar a biologia, tá? Porque por vezes basta a gente encontrar dentro ali daquele campo profissional que é muito vasto, qual é o viés aqui que a minha alma pulsa, tá? Se escolhemos um caminho equivocado, então tem algumas coisas que a gente precisa refletir a respeito disso, tá? Por vezes, ao perceber que aquilo que nos motivou a tomar esse caminho marginal, aqui ao longo do caminho, ao longo da vida, talvez você esteja aí me ouvindo e sentindo, nossa, eu estou no caminho errado, e agora? Tenho que abandonar tudo, tenho que, como reconstruir esse caminho aqui do propósito de vida, né? Primeiro passo que eu quero te pedir é, por favor, não desespere, tá? Por favor, fique bem. Ó, esse aqui é um momento de tomada de consciência. É um momento de primeiro olhar. E primeiro perceber tudo que foi como foi e é como é hoje. Então, esse primeiro passo de olhar e ficar bem com aquilo que você tem hoje, com aquilo que você consegue realizar hoje, é fundamental para que um dia você consiga se conectar com outro caminho, caso você tenha ido por um caminho marginal. Então não é de hoje para amanhã, tá? Muita calma aí no seu coração, caso você esteja se percebendo nesse lugar de fiquei a minha vida inteira em um caminho que não é o meu. O sair desse caminho marginal e encontrar o seu verdadeiro caminho, por vezes você vai ter que ter paciência, tá? Por vezes você vai ter que ter aqui a consciência de que você vai ter que construir algo. Então, nesse momento, eu quero te pedir que você olhe aí para a sua criança interna e não deixe a sua criança cuidar deste assunto. Porque propósito de vida não é assunto de criança, não é assunto da parte emocional. Propósito de vida é um assunto de adulto, é um assunto da nossa parte racional. Porque é o meu racional que me coloca no meu caminho correto, no caminho do meu propósito de vida. Aí quando eu estiver nesse caminho, aí a minha criança, ela vai vibrar, aí é aquela alegria plena. Mas então eu não posso deixar a minha criança interna conduzir este processo, porque criança não dá conta disso. E falando de criança e de adulto, aqui eu te afirmo algo. Se em algum momento você tomou aqui um caminho marginal, foi porque você deixou a sua criança cuidar da sua vida. Quando a gente deixa a nossa criança cuidar da nossa vida, então ela vai por onde ela for guiada. Por exemplo, o papai pode ter levado pela mão por um outro caminho. Quando eu falo disso, vamos dar aqui alguns exemplos. Então, por vezes, algumas pessoas se sentem muito pressionadas pela família de origem para ir para determinada profissão. Ah, o meu pai é advogado e ele quer que eu faça direito.
Ok, você pode fazer direito, mas quando você olha para o direito, será que é aqui? Que o direito está aqui? Ou será que o direito está aqui? Você pode perfeitamente fazer direito, caso o seu pai seja advogado, desde que a sua alma vibre naquele caminho. Veja bem que isso da alma vibrar é diferente daquela satisfação que a nossa criança sente, não é satisfação, aquele sentimento de inocência aqui contrapondo com culpa, o sentimento de inocência que a gente sente quando obedece o papai ou alguém da família. Nossa, fiz o que eu tinha que fazer, obedeci. Não vou ter que lidar com a culpa de ter que desobedecer alguém da família. Bom, olhando um pouquinho mais para isso, então, coloque o seu adulto nesse momento para olhar para tudo isso que eu estou falando para você. E quando o adulto olha, uma das coisas que ele entende é que não dá para abandonar tudo de hoje para amanhã para mudar a vida radicalmente e aí colocar a vida em outra direção. Não dá. Talvez você tenha que pagar contas no final do mês, né? E você dependa do dinheiro do seu trabalho que você tem hoje. Ok? É isso aí. A vida de adulto é exatamente isso. A gente tem compromissos. E a gente precisa arcar com esses compromissos. Mas esses compromissos não precisam ser pesos, fardos. Se eles estão assim, é porque é um outro indício de que você não está no caminho do seu propósito de vida. Tem algo que não flui. Então, provavelmente você realmente está aqui num caminho marginal. Bom, então, vá devagar, vá no seu tempo. E esse momento aqui agora, de olhar e tomar consciência, ele é muito importante. Inês, e quanto tempo que vai levar para eu sair aqui desse caminho marginal e conseguir me alinhar com o meu propósito de vida? Não sei, tá? Não sei. Porque cada um de nós tem uma jornada. Cada um de nós tem o seu ritmo nessa jornada. Cada um de nós busca ou não recursos para que essa jornada possa ser mais leve e mais acelerada um pouco. Eu quero contar, antes de eu contar, é muito importante esse momento de tomar consciência. E amanhã, mês que vem, o ano que vem, se você ainda não se sentir aqui completamente alinhado com o seu propósito de vida, ok, é assim mesmo, tá? Mas a cada momento, tome consciência de como você está, em qual caminho você está, se você está progredindo ou não, porque a cada momento de tomada de consciência é uma expansão. Eu vejo algo mais. E isso significa que eu caminhei um pouco mais. Então, trabalhe isso aí, mas vá com calma, vá no seu ritmo. E o importante em relação a tudo isso, do ir com calma, ir no seu ritmo, é já começar. Por exemplo, sabe na última live em que eu falei dos 3 poderes da prosperidade, que é a decisão, o comprometimento e o hábito? Se você não ouviu essa live, depois vai lá e assiste, tá? Então, aqui nesse momento, em relação a isso do se alinhar ao seu propósito de vida, eu te sugiro que você tome a decisão. Você vai conseguir dar grandes passos de hoje para amanhã? Provavelmente não. Mas coloque a intenção. Eu quero deixar esse caminho marginal e
de alguma forma, conseguir alinhar com o meu propósito de vida. Coloque a intenção e comece a trabalhar a decisão, o comprometimento e o hábito. Vou colocar aqui, então, um exemplo de como seria isso para trabalhar o hábito. Vamos supor que você aqui num caminho marginal, você está aí numa profissão e que você olha, nada a ver. Ou para quem não trabalha, por exemplo, uma dona de casa, alguém que ficou muito afastado do mercado de trabalho, e talvez ao perceber, sentir o propósito de vida, sente que o coração, a alma pulsa aqui por trabalhar, por realizar algo nesse sentido. Não estou dizendo aqui que ser dona de casa é fora do propósito de vida, não, tá? Muitas pessoas podem estar alinhadas com o propósito de vida nessa atuação na vida, ficando em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando desse suporte para a família. Ok, se estiver alinhado, ok. Mas vamos olhar aqui para esse exemplo, então. Uma mulher que em determinado momento veio aqui por um caminho marginal, não importa o porquê, tá? O que aconteceu que levou aqui por todo um caminho fora do seu propósito de vida, e talvez essa mulher hoje ela se perceba nessa situação, em casa, deprimida, os filhos já não estão mais em casa porque já foram para a vida, não sei se tem um companheiro mais, talvez não. E aí, aqui nesse caminho, como fica pesado, como fica difícil? É fácil voltar para o mercado de trabalho? É fácil buscar no ser produtiva na vida, no mercado de trabalho? É fácil? Não, talvez não vai ser do dia para a noite. Mas tome a decisão nesse momento. Coloque a intenção de sair deste caminho marginal e vir para esse outro. E trabalhe o comprometimento e o hábito. Quando a gente vai trabalhar o hábito, então, talvez você possa se dedicar um pouquinho a esse caminho aqui. Talvez, nesse exemplo aqui de uma dona de casa que está fora do mercado há muitos anos e quer voltar, talvez você possa fazer um curso, algumas horas semanais em que você está aí investindo nisso do voltar para o seu propósito de vida. Ou pegando um outro exemplo, suponhamos que alguém, aquele exemplo que eu disse, né, alguém que foi aqui pelo caminho que o pai direcionou. Então essa pessoa, ela está alinhada com o propósito de vida do pai. Aqui essa pessoa não vai sentir realização. E talvez, ao sentir o seu propósito de vida, talvez essa pessoa, ela sinta que ela tem uma alma de artista. Talvez ela queira ir para algo dessa área aí das artes. Como sair desse caminho aqui e radicalmente vir para esse? Não dá para ser do dia para a noite. Tudo bem, então continue aqui, continue advogando, mas algumas horas por dia, certamente é possível você se dedicar a algo da arte. Faça isso e perceba se é realmente na arte que a sua alma vibra e a sua alma se expande numa felicidade plena. Então vai introduzindo aos poucos aí no seu dia a dia, dentro daquilo que é possível, vá cada vez mais refletindo e tomando consciência, porque a partir da consciência, lembra aquilo que eu falei? Consciência é expansão. Se você expandiu só até aqui, talvez você não
ainda não saiba qual é o caminho, mas o que eu vou fazer, Inês? Pelo amor de Deus. Não sei, tá? Essa resposta é só você que pode encontrar através da expansão de consciência. Talvez com a expansão que você tem até hoje, talvez não dê para saber que caminho que é esse, mas continue investindo em expansão de consciência. Porque talvez um dia, aqui, expandindo um pouco mais, você acha. Achei, é aqui o meu caminho. E é assim que funciona, tá, gente? Da mesma forma que quem veio aqui por esse caminho marginal não foi algo do dia para a noite, não foi algo mágico. A pessoa precisou construir, foi dia após dia, ano após ano, para a pessoa vir para esse caminho. Também não é mágico, por vezes, vir para esse caminho. É só através da expansão de consciência. E por vezes a gente vai precisar investir tempo e dinheiro e dedicação, comprometimento nisso do expandir a consciência até achar o caminho. A receitinha de bolo é essa, tá? Por vezes a gente faz essa receitinha de bolo e ela demora demais, muito tempo. Por vezes é possível fazer ela mais rápido um pouquinho. Se você buscar recursos, tá? Que te auxiliem, que te ajudem a fazer que te ajude a fazer escolhas mais acertadas até chegar aqui nesse caminho. Quando eu falo disso, eu falo de terapia e constelação, que é aquilo que eu trabalho. Mas faça qualquer caminho terapêutico que você aí sente que vai ser bom para você, tá bom? Mas você pode acelerar essa expansão de consciência. Através do tempo da vida, a gente vai tendo uma expansão de consciência normalmente, mas aí pode demorar demais. Agora, se eu atuar de uma forma mais ativa, com o meu adulto olhando e buscando recursos, aí esse tempo pode ser menor e você pode conseguir chegar na resposta que você precisa mais rapidamente. A Cristiane Oliveira, ela está falando assim: e quando a gente sabe o propósito, mas tem um medo enorme de assumir, fazemos o quê? Bom, aí, Cristiane, eu sugiro que você foque em trabalhar esse medo. Né? Talvez tenha algo aí que você precise olhar e cuidar. Quando eu leio a sua pergunta e vou falando aqui para você, me vem uma imagem de um nó. Tem algo que tem um nozinho feito aí que está relacionado a esse medo. Aí é investir em autoconhecimento. Que nó que é esse? Por que tem esse medo? Ok? E aí, terapia, constelação, meditação, Ho'oponopono, invista em autoconhecimento. Ou você pode fazer como eu falei agora há pouco. Vai introduzindo aos poucos. Vai experimentando. Vai percebendo. Hoje à tarde, eu estava estudando para falar aqui para vocês e eu acessei, assim, por um acaso, um vídeo de uma pessoa, de uma mulher. Ela falava sobre propósito de vida e ela contava, assim, a trajetória dela, né? Primeiro ela foi atriz, investiu muito ali na área de atriz, mas ela gostava muito, mas a alma dela não vibrava. Aí depois ela resolveu ir para a área de comédia. E ficou ali muito tempo na área de comédia. E construiu uma carreira na área ali de stand-up comedy. E ela conseguiu chegar em um lugar de muito crescimento. As pessoas conheciam ela viajou o mundo. Mas a alma dela ainda não vibrava, ainda ela não sentia aquilo que eu falei aqui da felicidade plena.
Em determinado momento, ela percebeu que não era aquilo. Mas como largar uma carreira de sucesso e ir para outro lado, em outra direção? E buscando qual era o caminho, o que dava esse prazer, essa felicidade para ela. Em algum momento ela descobriu que era trabalhar com o ser humano através da comunicação, porque era a área de formação dela, né? Mas trabalhar no sentido de promover o autoconhecimento do outro. Então ela começou a fazer lives há mais de um ano. Mas a princípio ela fazia lives de uma forma descomprometida. Ela fazia para experimentar. Segundo ela fez inúmeras nesse processo de experimentar. E a cada vez que ela falava a respeito do autoconhecimento, do estar saudável, toda vez que ela ensinava um pouco mais disso, aí ela se percebia que no propósito dela, a alma dela vibrava. Então, somente um ano depois que ela estava ali, toda aquela experimentação, é que ela conseguiu encontrar a maneira de como trabalhar com isso, abrindo mão daquela primeira carreira em que ela tinha um sucesso, e aí que ela sentiu a segurança de ir para essa outra área. Bom, aqui então existem diversas possibilidades. Nem sempre o abandonar drasticamente, radicalmente ao saudável pode ter aí algum problema. Pode ser que você tenha, quem faz isso, né? Eu abandono drasticamente, tem problema nenhum em abandonar. E mudo de área drasticamente. Será que nessa outra área você está realmente no caminho do seu propósito? Você consegue sucesso? Muitas vezes a pessoa não vai conseguir, aí ela vai ficar mudando, ela vai ficar pulando de galho em galho. Tudo bem, ela consegue fazer o que você não consegue, porque você tem medo, ela não tem medo, ela pula para o outro galho. Mas será que não foi de uma forma muito irrefletida? Será que essa pessoa que vai assim com muita coragem e abandona e vai, será que ela sentiu mesmo qual é o propósito de vida? Ou será que é mais um desejo do ego e é mais um caminho marginal que ela pega e se equivoca? O medo está aí por algum motivo, tá, Cristiane? Olha para ele, cuida dele, trabalha ele. Pergunta para esse medo assim: para que você está aqui em mim? Perceba bem que para que é diferente de porquê. Não é para você olhar para o porquê. O porquê geralmente não nos beneficia olhar para ele. Agora, para que esse medo está aí dentro de você? Provavelmente tem alguma crença limitante associada aí, e aí você vai precisar trabalhar para redefinir essa crença limitante, tá? Da Amanda Parisi. Oi, Amanda, tudo bem? Há alguma relação entre obesidade e propósito de vida? Olha, eu não tenho como te responder essa pergunta 100%, porque, de uma forma generalizada, porque cada ser humano é um ser humano, tá? Cada ser humano tem sua história de vida, tem o seu caminho, né? Mas, a princípio, todo adoecimento ele pode ser sintoma de estar fora do propósito de vida. Porque, como eu disse anteriormente, se eu estou fora do meu propósito de vida, eu não estou no fluxo da minha vida. E se eu não estou no fluxo da minha vida, então eu vou precisar gastar mais energia. Eu vou ter ali problemas acontecendo ao longo desse outro caminho aqui. E aí a obesidade pode ser, sim, um sintoma que talvez esteja te contando que você está no caminho errado, tá? Ok? E aí então precisa olhar aí dentro de você, Amanda, e buscar essa resposta.
com um exercício de visualização, né? Se você visualizar aqui o caminho da sua prosperidade. E aqui em outra direção, o caminho que você está, caso você se perceba fora do caminho da prosperidade e do seu propósito de vida. Então, se você está aqui nesse outro caminho, peça para sua mente te trazer onde está a obesidade. A obesidade está aqui, junto com você nesse caminho? Ou onde que vem a obesidade? Qual imagem que vem na sua mente? Se tiver aqui junto de você, provavelmente ela tem a ver sim com você não estar no seu propósito de vida. Ok? Bom, a Daiane Aparecida, ela está falando assim: tenho muito medo, não, tenho muito em mente, mas minha timidez e pânico de falar com as pessoas me atrapalha muito. Sofro por isso. Já busco sobre o autoconhecimento. Ok. Eu costumo falar o seguinte, Daiane. A gente não tem como ser diferente daquilo que a gente é. Então, um primeiro passo é a gente olhar e se aceitar como a gente é. Você está então condenada a ser para sempre tímida, de uma forma muito travada, com pânico de lidar com o outro? Não. Mas primeiro se aceite como você é. E aí, talvez, no momento seguinte, você vai perceber que fica um pouquinho mais fácil lidar com tudo isso que é difícil para você. E aproveitando ali a pergunta da Amanda, né, há alguma relação entre timidez, extrema timidez e propósito de vida? Talvez, né? Talvez a timidez, ela te leve aqui por outros caminhos, por medo, por dificuldade, por esse pânico, esse travamento. Talvez ela te leve aqui por esse outro caminho e te impeça de vir aqui para o seu. Porém, eu preciso expandir essa reflexão. Por quê? Será que é possível, mesmo tímida, mesmo com muita dificuldade de lidar com o outro, estar alinhada com o seu propósito de vida? Talvez. Olha aí para dentro de você, o seu propósito de vida tem a ver com o quê? Talvez você consiga alinhar isso que é característica sua com o seu propósito de vida, ok? Bom, vou dar um exemplo. Um dia desse eu atendi um estudante de medicina e ele estava muito angustiado com qual área que eu vou escolher o ano que vem para eu continuar os meus estudos. Então ele tinha clínica, cirurgia e outra área aqui de exames de diagnóstico. Fizemos um exercício de propósito e a alma dele estava aqui na cirurgia, nitidamente. A alma dele vibrava aqui na cirurgia. Mas aí ele virou para mim e falou assim: Inês, quando eu estudei cirurgia, a matéria que eu já estudei, eu achei tudo muito chato. Achei tudo muito... Enfim, ele me falou lá algumas coisas. E ele me disse assim: eu gosto de desafios, eu gosto de inovação, eu gosto daquilo que me desafia. E eu não percebi isso na cirurgia. Então, tá, ok. Isso é uma característica sua, você gosta de ser desafiado, de ir além. Sua alma também vibra diante de desafios. Então eu disse o seguinte para ele: a área da cirurgia é uma área tão vasta, tão ampla. Será que você não vai encontrar nenhuma brechinha lá em que
você encontre o desafio, aquilo que te motiva, aquilo que você possa sentir esse tesão, a adrenalina do desafio? Eu tenho certeza que sim. Então, dá pra gente, por vezes, conciliar as coisas, tá? É só olhar um pouquinho além. Bom, vamos fazer o exercício para você encontrar o seu propósito de vida. Para isso, eu quero te pedir que você se sente de uma forma confortável. E aí você pode ir respirando profundamente. Isso. E à medida que você respira, você pode fechar os seus olhos. Ou, se você não ficar confortável com os olhos fechados, só olhe para baixo. E continue respirando. E à medida que você respira, você pode ir entrando em contato com o seu eu. Só entre em contato. Esvazie a mente e vá sentindo aquilo que te compõe, deixando a sua mente o mais vazia possível. Se vier algo, ok, deixe ir da mesma forma que veio. E continue aí, respirando e entrando em contato com você mesmo. Saudavelmente, protegidamente. Isso, e fique aí um pouco mais. E à medida que você fica aí somente em contato com você, peça à sua mente que te traga momentos em que você fez algo, não importa o que, em que você fez algo por horas, horas a fio, e ao final destas horas você se sentiu bem, leve, plenamente realizado, plenamente feliz. Isso. E deixe sua mente vazia. E só espere que ela te traga. O que você faz? O que você já fez? Não precisa ser atividade profissional, pode ser qualquer coisa aí na sua vida que você fez por horas e nem percebeu as horas passarem. E ao final você estava plenamente realizado. Perceba e fique aí, com a mente vazia, até que a sua mente te traga algo. Ok? Você pode dar aí um tempo que você achar que é o suficiente. Deixando a mente vazia. Isso, e prestando atenção na respiração. Ótimo. Se você conseguiu essa resposta, ótimo. Se você não conseguiu, depois repita o exercício, tá? E aí você pode abrir os seus olhos e voltar para onde você está. Voltando para a realidade. Olhe para a sala, para o quarto, onde você está e volte. Ok? Bom, um dia eu fiz esse exercício. Eu já era psicóloga e já era facilitadora de constelação,
mas eu trazia muito medo no meu coração para diversas coisas da minha profissão e não conseguia ir além. E aí, aquilo que me veio como resposta desse exercício foi: eu me sinto plena e realizada quando eu converso com o outro, quando eu transmito as minhas ideias, os meus pensamentos para o outro. E aí eu achei o caminho do meu propósito de vida. Estava na psicologia e na constelação, duas áreas que eu amava profundamente, mas ainda não sentia a minha alma vibrar. E aí o dia em que eu percebi que o meu propósito de vida, na verdade, não está em uma profissão, mas está em me comunicar de uma forma que eu transmita claramente aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que faz sentido para mim, aí eu achei o meu propósito de vida. Então, eu casei psicologia, constelação e comunicação. Estou dando esse exemplo porque por vezes talvez veio algo aí na sua mente que não é uma profissão, não é um caminho tão definido. Então, faça como eu, ok? Talvez veio uma profissão bem definida. Ah, é arquitetura, é veterinária. Ok? Também tá tudo certo. Tá bom? Gente, vamos encerrar nesse momento, não é? Eu agradeço aqui de coração a companhia de vocês, tá? Um beijão no coração de todos. Se você gostou dessa live, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, tá bom? Um beijão no coração de vocês e até a nossa próxima live. Tchau, tudo de bom para vocês, gente.